Irmãos, eu tive o privilégio de trazer também a primeira mensagem do ano, e eu gostaria de enfocar nessa mensagem, já introduzir o assunto que nós queremos tratar ao longo do ano, que é sobre família. E compartilhar um pouco dos irmãos como esse assunto tem sido relevante. É lógico, pessoal, que família tem que ser a atenção de toda a igreja. Toda igreja que se propõe a ser uma igreja do Senhor Jesus Cristo, é lógico que ela vai ter que lidar com esse tema. E a gente sempre falou sobre família, mas a gente tem o desejo nesse ano de enfocar alguns aspectos que normalmente a gente tem passado por eles. Nesse ano a gente quer concentrar. O tema ele é muito relevante, porque a palavra de Deus ela já nos alertava que nos últimos dias haveriam tempos difíceis. É interessante que o apóstolo Paulo já se considerava como alguém que estava vivendo os últimos dias. E lá no capítulo 3 de 2 Timóteo, eu gostaria que você abrisse, não vai ser o texto principal, mas é interessante você ler esse aviso, esse cuidado de Paulo. E é interessante notar que aqui no texto ele vai falar qual que é o perfil daquelas pessoas dos últimos dias. Antes de continuar, estou vendo algumas pessoas nos visitando hoje. Queria dar as boas-vindas, alguns já conhecidos, né? Que eu amo demais. Também temos ali um casal, algumas pessoas também nos visitando. Queria dar boas-vindas, que Deus abençoe. Um privilégio ter vocês aqui conosco. Tem também um casal ali atrás. Que bom que vocês estão aqui, que Deus abençoe ricamente suas vidas. 2 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo ele faz uma revelação importante. Ele diz qual seria o perfil das pessoas dos últimos dias. Ao lermos esse texto, nós vamos ver o quanto isso afeta a família. Olha só, leia junto comigo, a partir do versículo 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Agora ele vai falar, pois os homens serão. Agora ele vai dar uma série de adjetivos. Notem o quanto esses adjetivos são negativos e quanto eles são negativos no tocante à família. Olha só, os homens, e aqui está falando da humanidade, serão egoístas. Como existem brigas que ocorrem por causa de egoísmo. Como existem conflitos nos lares, porque os filhos são egoístas, os pais são egoístas, o marido é egoísta, a mulher é egoísta. Cada um quer os seus próprios interesses, cada um quer fazer a sua vontade. Egoístas, avarentos, jactanciosa, essa é uma palavra difícil para dizer, a pessoa que gosta de contar vantagem. Então um tem uma vitória, mas a vitória do outro é maior do que a dele, né? E o problema é que o pessoal é jactancioso, ou seja, gosta de contar vantagem até nos problemas. Nossa, quero tomar, eu estou em depressão. Ah, tu não sabe o que é depressão. Eu que estou deprimido aqui, até isso daí, pô, tudo bem, o teu pode ser melhor do que o meu nisso daí, pode ficar à vontade, né? Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Olha que interessante, muito claro aí, tocando a questão da família, muito claro. Ingratos. Eu lembro dessa cena que eu vi. A mãe fez bife, eu vi isso, pessoal, não estou inventando, a mãe fez aquele bifinho, cara. E aí o filho, eu não quero esse negócio aqui, o que você quer? Ah, frita um ovo lá. Aí a Zezona foi fritar o ovo. Aí volta aqui, meu filho, ficou bom? O moleque faz assim, ah, vou comer. Pô, vamos ter que pegar esse ovo, cara, você vai ver. Mas não dá, a gente não pode fazer isso, que a gente é visita às vezes, né? Mas, cara, que ingrato. Cara, louve a Deus, você tem carne. Você pode comer, mesmo se não tivesse, só tivesse ovo. Glória a Deus, cara. Porque prepararam a sua comida.
ingratos, irreverentes. Irreverente é aquela pessoa que não tem reverência, tanto para as questões espirituais quanto para as outras questões. Existem alguns termos, por exemplo, que falam sobre reverência, que a mulher deve ter reverência em relação ao marido, que o marido deve ter reverência em relação à sua família, deve tratar com respeito, que a gente deve ter reverência para com as nossas autoridades, que a gente deve ter, principalmente, lógico, reverência em relação a Deus. Hoje em dia, pessoal, tinha terminado de assistir o MasterChef, estava assistindo o MasterChef, termina o MasterChef, logo depois vem um outro programa de um apresentador famoso. Cara, parece que falar palavrão virou coisa engraçada. Agora é engraçado falar palavrão, falar que tem vontade de ter relação homossexual, qualquer bobagem agora. Ou seja, a irreverência é uma coisa legal. Põe no lixo, cara, não assiste esse negócio. Não assiste isso, pessoal. Isso é irreverência, e parece que esse é uma das grandes características das pessoas que vão fazer sucesso, é a irreverência. Pô, isso não é legal. Essa é a característica do homem dos últimos dias, que está afastado de Deus. Versículo 3 diz: essas pessoas serão desafeiçoadas, ou, em outras versões, sem afeição natural. Existe uma característica que é natural das pessoas: cuidarem da sua prole, protegerem sua família, cuidarem dos seus filhos. Hoje nós vivemos um momento que os maiores agressores das suas famílias são os maridos. Os mais abusadores, às vezes, são as esposas em relação aos seus filhos. Você vê que aquelas pessoas que deveriam proteger as suas filhas, hoje são os homens que as abusam. Aquela pessoa que deveria proteger sua esposa de qualquer outro agressor ou bandido, são os bandidos que agridem as suas mulheres. Essa é uma característica daquelas pessoas que não têm uma afeição que era natural dos seres humanos. O ser humano, ele era até ele deveria nascer com essa capacidade de amar os seus queridos, os seus parentes. Mas aqui diz que aquelas pessoas do último tempo, elas não teriam afeição natural. E como a gente tem visto isso? Pessoas vendendo os filhos, vendendo os pais, vendendo a nação, vendendo tudo aquilo que eles deveriam proteger, porque são arrogantes, porque são egoístas, porque eles querem o melhor para eles. No domingo de manhã passado, quando eu disse, olha, meninas, não namore o cara que não queira lá pedir para o seu pai para namorar contigo. Porque esse processo do rapaz ir lá, enfrentar o urso, pedir lá para namorar a menina, esse é um processo importante, que a gente vê o caráter do cara. O quanto ele está realmente interessado, está disposto a ultrapassar os próprios medos por causa de você. A Bíblia diz então que as pessoas dos últimos tempos, elas seriam sem afeição natural ou desafeiçoados. Seriam implacáveis. Implacável é alguém que não tem freio na sua maldade. Ele não adianta só ver a pessoa caída, desmaiada. Ele quer quebrar, ele quer matar, ele vai bater até acabar. Eu lembro de uma cena numa guerra que houve entre torcidas. Acho que foi uns 2 anos isso. O cara já estava caído, pessoal. O cara já estava desmaiado. Mas tinha uns 4 ou 5 boçais com pedaços de ferro ou com pedaços de madeira dando na cabeça do cara caído. Isso é uma característica de alguém que é implacável. O cara já está caído. E, gente, você vê, às vezes, as esposas fazendo isso com seus maridos. O marido já está mal, a mulher ainda vai jogar mais coisa em cima dele.
Eu vejo maridos, às vezes, fazendo isso com a esposa já está sobrecarregada, o marido ainda vai e coloca mais carga sobre ela. Eu vejo filhos fazendo isso com os seus pais. Seus pais já estão lutando com tantas coisas, o filho ainda vai lá e ainda é um peso, é um fardo para os seus pais. Eu vejo pais fazendo isso para os filhos. E eu cito aqui um caso que todo mundo viu, aquele menino Bernardo. Você lembra daquele vídeo, o moleque já dentro do armário, o moleque falando para o pai, falando para o pai, e o pai continuando. Isso é implacável. Não tinha limite esse homem. O que ele queria fazer com aquele menino? As pessoas dos últimos dias são assim. Caluniadores. Caluniadores. Existe uma característica muito grande das pessoas falarem mal dos seus próprios familiares. Antigamente as famílias meio que elas se protegiam, às vezes isso dava até problema, porque a gente não conseguia entrar muito para ajudar, porque a família fazia aquele, igual que alguns médicos fazem aquele código de ética, não falar mal do outro. Aqui não, ao contrário. O cara faz questão de falar mal, a mulher faz questão de falar mal do marido para todo mundo da cidade. O marido faz questão de falar mal da esposa para todo mundo. Os pais falam mal do filho para todo mundo abertamente. Calunia mesmo, arrebenta a reputação do outro. Não tem domínio de si. Já ouviu a quantidade de pessoas que estão entrando nos vícios? Como isso está crescendo? Nós já ensinamos aqui na igreja, a palavra de Deus, ela ensina claramente. Ela não fala o seguinte, ó, não beba nunca, nem um gole. Não, a Bíblia diz o seguinte, que a embriaguez é pecado. Só que nós temos aconselhado o pessoal, não bebe. Fica longe disso, porque a gente está vivendo um momento que você só tomar um pouquinho não é suficiente. Você tem que tomar uma garrafa inteira. Ou comer. Enquanto ainda tiver comida sobre a mesa, você tem que continuar comendo. Enquanto tiver droga no mundo, você tem que estar usando. Enquanto o teu computador estiver funcionando, você tem que estar acessando a internet. Se o WhatsApp está pegando, você tem que falar no WhatsApp. Não tem domínio de si. Não se controla. Como nós estamos vivendo uma sociedade de pessoas que não tem domínio de si, seja para bebida, para cigarro, para drogas, para internet, para comida, para falar, para sexo, para pornografia, para compras, para vaidade. Nós vivemos uma época de pessoas que não têm domínio de si. Não se contenta com um sapato só, não. Tem que ter 6. Diz aqui que além de não ter domínio de si, eles seriam cruéis. Algum tempo atrás estava pesquisando um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos. Uma menina foi encontrada morta, ela pegou um cinto e se matou no armário de dentro de casa. Por que essa menina se matou? Ela usava droga? Não. Por que não? Não. Cara, foram descobriram o seguinte. Ela fez uma prova para aqueles cheerleaders, né? Como é que é o nome? Líder de torcida. E ela foi melhor do que a líder de torcida que estava. Só que ela era uma menina pobre, era uma menina que não tinha uma família importante. E aquela que perdeu, que era muito popular, começou a colocar na internet que aquela menina era uma porca, que ela era um animal, que era não sei o quê. E em um dia foram milhares de acessos, eram daqueles e-mails que voltavam, ó, tá aí sua porca, aí sua porca. Imagina ela, não havia, mesmo depois de morta, o celular dela ainda continuava recebendo mensagem de que ela era uma porca, Imagina isso dia após dia após dia. A crueldade contra pessoas que nem conheciam a menina. Essa menina que lançou isso na internet, ela foi presa.
Porque foi dito o seguinte: você contribuiu para a morte dessa menina aqui. Isso foi uma coisa importante que deu uma freada um pouco nessa questão de falar mal dos outros pela internet. Nesse ponto, os Estados Unidos também está mais avançado que a gente, né? Aqui você pode falar mal que demora para dar alguma coisa. Mas, gente, é crueldade, pessoal. Pessoas que nem conheciam, tinham prazer de ir lá e falar mal do outro. Cruéis, inimigos do bem. Fazer o bem deveria ser uma característica da raça humana. Mas hoje, quando alguém se propõe a fazer o bem, aparece noticiário, é uma coisa assim espetacular, porque não é normal querer fazer o bem para o outro. Olha só que ponto a gente chegou. Que ponto a gente chegou. Versículo 4. Traidores. Gente, como a gente conhece pessoas que são traidoras? Traidores, homens que traem suas esposas, esposas que traem os seus maridos, meninas que traem as esposas com os homens casados, rapazes que traem, funcionários que traem os seus patrões. Algum tempo atrás eu recebi uma informação, me contaram uma história de que tinha um funcionário que era de confiança, cara. Olha, o dono daquela empresa depositou confiança naquele funcionário, tratava como um filho. E o funcionário estava roubando aquele patrão dia e noite. Todo dia ele roubava seu patrão. Que traidor! Pessoal, uma traição que eu vejo muito comum é a traição dos filhos em relação aos pais. Como os filhos têm traído os seus pais. Como os filhos têm ido contra a confiança dos pais. Um dia desses, passou na televisão, Minha Mãe é uma Peça. Cara, que filme ruim, cara. Que filme ruim. Primeiro que não há diálogo no filme. A mãe, ela não sabe falar. Vocês já perceberam? Quem assistiu? Cara, isso é colocado no horário nobre, em datas comemorativas. Esse filme podre. A mãe falava: filha, deixa essa porta aberta. A filha lá, simplesmente ela fechava. O que vocês estão fazendo aqui dentro? Não estão fazendo nada, estavam fumando maconha dentro do quarto. E esse que é o problema, que a Rede Globo tem colocado o pessoal fumando maconha como se maconha fosse assim a coisa mais simples do mundo. Gente, a maconha não é simples, tá bom? É uma droga, faz mal, vicia, acaba com os neurônios e principalmente na idade da adolescência, reduz a capacidade intelectual drasticamente. Isso é comprovado cientificamente, isso não é minha opinião não, pessoal, isso daí está aí na internet, todo mundo pode ver isso. Traidores, maridos traindo as suas esposas, o laptop aberto, a mulher dormindo do lado e o cara vendo vídeo pornográfico. Que traidor, que traidor. A esposa: o que você está fazendo? Eu estou trabalhando aqui, fazendo um negócio aqui. Tira. Atrevidos, enfatuados. Enfatuado é aquela pessoa assim que já está... é que eu não quero usar aquele termo que normalmente os adolescentes usam, mas é aquela pessoa que já passou do ponto, já não aguenta mais fazer as coisas. Eu lembro de um cara que ele já estava cansado de namorar com menina, de tanto que era fácil para ele, daqui a pouco ele quis namorar com menino. Enfatuado. Um outro cara tinha tudo o que ele queria, comprava tudo o que ele queria. Chegou uma hora que não havia mais coisas que ele pudesse comprar, ele se matou. Enfatuados, já estão assim, cheios. Existe agora nos Estados Unidos, não sei se você tem visto, um problema gravíssimo chamado de acumuladores. Você não consegue entrar na casa da pessoa de tanto que ela vai acumulando, daqui a pouco ela não sabe mais onde ela vai colocar tanta coisa. Enfatuados. Antes
amigos dos prazeres que amigos de Deus. A gente falou sobre isso semana passada. Quanto você realmente quer ser amigo de Deus, fazer o que lhe agrada, só porque você quer? Quanto realmente a sociedade tem o desejo de ser amigo de Deus, de ter um relacionamento com Deus? Não, o que a gente tem visto, por causa dos prazeres momentâneos e físicos, as pessoas estão dispostas a fazer todas as coisas erradas que forem possíveis. São mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E aqui o 5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Gente, como a gente tem visto pessoas, especialmente no meio evangélico, com uma aparência de piedade, mas você vai conhecer a vida do cara, você vê que ele está dando um mau testemunho contra Deus. Tendo forma de piedade, mas negando o poder. E aí o conselho de Paulo para Timóteo, e o conselho para nós também, foge desses. Pessoal, só aqui a gente já teria uma mensagem. Só aqui nós já teríamos um alerta de que nós, como família, vivemos numa sociedade assim. E aqui eu quero entrar um pouco mais na questão. Talvez você seja assim em algum desses pontos. Talvez você esteja lutando com alguns desses fatores. Talvez ao passarmos pela lista, você se viu nela. E é para você sim. Assim como esse alerta é para mim também. E hoje eu queria trazer para a igreja, porque a gente vai trabalhar isso ao longo dos anos. O apóstolo Paulo, se naquela época já estava assim, imagina hoje, pessoal. Eu quero trazer para a igreja, nós vamos mudar esse contexto, amém? Nós vamos ser parte da solução e não do problema, amém? E hoje eu quero trazer para a sua vida o primeiro passo, para olharmos para esse contexto, promovermos mudança. Apenas um texto. Eu quero que você volte com a sua Bíblia, lá para Josué, capítulo 24. E lá em Josué nós vamos ver qual foi a atitude de Josué. Josué estava vendo a sociedade que estava em volta dele. Josué estava já no fim da sua vida. Josué já tinha chamado os líderes, agora chama o povo para conversar. Ele está vendo, olha gente, se a gente não tomar uma decisão, o negócio aqui vai sair do trilho, a gente vai se arrebentar, a gente vai ir para outros deuses, a gente vai ficar igual os povos ao nosso redor. E pessoal, essa visão que Josué tinha é a mesma visão que nós temos hoje. Se nós não tivermos essa postura que Josué teve aqui, que nós vamos estudar agora, se nós não tivermos essa postura, pessoal, vamos sair do trilho, vamos perder a luz, vamos deixar de ser uma igreja relevante. Se a gente não fizer a mesma coisa que Josué fez aqui, a gente vai capotar, a gente vai perder. Josué capítulo 24, a partir do versículo 1. Por causa do tempo, pessoal, eu vou ler bem rapidamente, tá bom? Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Por que ele fala depois reuniu? Porque ele já tinha reunido no capítulo 23 os líderes apenas. Agora Josué tem um recado para todo o povo. E é interessante que a organização social de Israel era uma organização que era formada por famílias. Só que tinha um nome mais bonito, né? Era o clã. Tá? Versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel. Ou seja, aqui ele está assumindo uma postura profética. Ele está dizendo, olha, eu quero falar uma coisa para vocês que Deus disse para mim. Eu quero dizer para vocês.
Assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. Gente, isso é verdade. O pai de Abraão, chamado Terá teve 2 filhos, Abraão e Naor. Eles viviam na grande cidade de Ur. E Ur era uma cidade politeísta, tinha alguns deuses assim mais importantes, mas ela era como todas as cidades daquele mundo antigo. Tinham várias divindades, eles adoravam todas aquelas divindades. Deus, pela sua graça e misericórdia, Deus elege, deixa eu usar um termo menos polêmico, Deus escolhe Abraão para se revelar para Abraão. E Deus, porque Deus quis, ele diz: Abraão, eu vou te fazer de você uma grande nação. O que Josué está fazendo? Está voltando, lembrando o povo da sua própria história, porque o povo estava ali na terra prometida. O povo ali já tinha passado alguns anos, já tinha passado por muita coisa. Ele está relembrando: olha o que Deus fez conosco, olha a nossa história. Nossa história começou lá, quando Deus escolhe Abraão e separa ele da sua família. Deus diz: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai, ou seja, Deus escolheu, tomei vosso pai Abraão da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Ou seja, eles já estavam ali em Canaã, já tinham atravessado. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a tua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, o nome desse cara era Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, também entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. Isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Ou seja, não foi porque vocês eram bons de guerra, pessoal. Não é porque vocês eram valorosos, grandes guerreiros. Eu fiz isso. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Ou seja, Deus, o que ele faz? Ele chama o povo, lembra? Agora você, e agora ele chegou no presente ali, daquele momento ali que ele estava falando. Sabe aquele vinho que você tomou ontem lá com a tua esposa, com a tua família? Cara, tu não plantou aquelas uvas, cara. Não foi tu que fez aquela vinha. Ela já estava aqui, eu deixei. Quando vocês dominaram a cidade, já estava tudo pronto. Eu fiz isso. Eu fiz isso para vocês. Agora, Josué retoma uma palavra. E ele continua falando em nome de Deus, mas ele diz lá:
Agora, pois, temei ao Senhor e servi. Aqui, pessoal, preciso fazer uma pausa fundamental nessa mensagem. Essas duas palavras, elas estão completamente ligadas. Aquele ser que você adora, você o teme. E porque você o teme, você o serve. Isso é matemática, pessoal. Se você teme alguém, você serve esse alguém. Se você não está servindo a Deus do jeito que Ele quer, pode ser que você não está o temendo do jeito que você precisa. E temer alguém, especialmente aqui, temer ao Senhor, é uma decisão que você tem que tomar. E é interessante que a decisão ela é tomada e ela é encorajada com base na própria história deles. Deus ele não começa, vocês devem me temer e me servir. Não, ele começa lembrando que Deus já fez. Por causa disso tudo, vocês precisam me temer. E vocês me temendo, tendo temor a mim, vocês vão me servir. Irmão, como está a tua vida espiritual? Porque a tua vida espiritual afeta a vida da tua família. Eu falo, não, pastor, mas eu não estou fazendo nada errado. Se você não está fazendo nada errado, amém. Então ajude aqueles que estão fazendo alguma coisa errada. Porque omissão também é erro. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Lembra desse texto? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nisso está, fala comigo, pessoal, pecando. Tá? Agora, será que você está fazendo tudo certo mesmo? Será que isso não é meio aquela síndrome do jovem rico? Senhor, já faço isso tudo desde pequenininho. Já obedeço os mandamentos. É mesmo? Então me ama mais do que as suas coisas. Vende tudo que tem, dá aos pobres e vem me seguir. Aí pegou na veia, né? Aí pegou no coração, lá no fundo. Será mesmo que tu serve a Deus? Quero dizer aos homens, sua família pode ser muito melhor se você for um homem mais espiritual. Não importa se a tua mulher é uma jararaca, Deus controla a cobra também. Seu marido, esposa, pode ser muito melhor. Seu marido pode ser muito melhor, porque ele tem poder para controlar lá o tirano. Deus tem poder. Muito está dependendo da tua vida espiritual, pessoal. Seus filhos podem ser melhores, depende se você tem sido um crente fiel ou não. Seus pais podem ser melhores, depende se você tem sido uma pessoa fiel ou não. Pessoal, não estou aqui transferindo responsabilidade, você está me entendendo. A alma que pecar, essa morrerá. Isso daí é a regra. Se você erra, você paga. Isso daí é o que Deus sempre estabeleceu. Mas o que eu estou querendo ressaltar aqui é o poder influenciador que um crente fiel tem. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Não estou querendo dizer que a culpa da tua família estar ruim é sua. Pode ser também, mas eu estou dizendo que você pode ser um elemento de transformação da sua família. Você pode ser um elemento agregador e transformador do seu lar. E a primeira coisa que a gente precisa ver no texto, fala com a gente. Você teme ao Senhor? Mesmo? E se você o teme, você está servindo o Senhor ou você está servindo a você mesmo? Aqui uma questão importante. Tem muitos pais que não temem a Deus, temem os filhos. Por isso servem os filhos. Tem muitos pais que não temem a Deus, têm medo dos filhos. Por isso fazem o que os filhos querem, são obedientes aos seus filhos. O filho tem que ter temor ao pai.
Ele vai lhe obedecer se tiver temor em você. Vai falar, mas a Bíblia não fala para ter medo. Gente, temor é medo. Eu não tenho que ter medo de Deus. Tem que ter medo de Deus, sim. O temor é uma forma de medo, pessoal. Mas não é aquele medo, eu não tenho que viver, a gente já estudou sobre isso. Nossa, Deus vai me fulminar, então é melhor obedecer. Não é essa a ideia. Mas é temor por quem Ele é. Temor pelo que Ele já fez ou pode fazer. O Senhor Jesus Cristo, Ele falou, vocês não devem temer o homem que só pode fazer mal para o corpo. Vocês têm que temer a Deus que pode fazer mal para o corpo e depois para a alma, se Ele quiser. Eu quero ensinar minhas filhas a terem temor a Deus, sim. A quando olharem para a Bíblia e perceberem que Deus está falando alguma coisa, delas pararem e arregalar o olho. Eu lembro uma vez, eu estava estudando com um jovem lá em Atibaia. E era um jovem que estava realmente querendo buscar Deus. Era uma pessoa que tinha muito pouca informação sobre Deus. Assim como existem muitos brasileiros, tem pouquíssima informação verdadeira sobre Deus. E nós chegamos num ponto da lição, olha só que revelação incrível que ele nunca tinha escutado. Você já ouviu alguma vez que o nosso Deus é onisciente e onipresente? Você já ouviu isso em algum lugar? Ele nunca tinha ouvido, gente. Você sabia que Deus está em todo lugar e sabe todas as coisas? Cara, quando eu falei isso, ele arregalou um olho assim. Verdade? Ai, meu Deus do céu. Ele viu tudo que eu fiz durante toda a sua vida. Ai, meu Deus do céu. Essa reação está correta. Essa tem que ser igual a reação de Pedro. Senhor, não olhe para mim, Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Lembra disso? Pedro teve a noção de quem Jesus era. É Deus, está lendo o coração. Pessoal, quanto você tem temido o Senhor? Não experimentem a Deus. A Bíblia fala que horrível coisa cai nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, não fica se zoando Deus. Não se faz Deus de qualquer outra coisa. Não se passa Deus para trás. Não tenta fazer isso. Porque só em tentar já é uma ofensa. Ele diz, temei ao Senhor e servi-o com integridade. O que é servir com integridade? Servir por inteiro. Não, domingo eu vou para a igreja, mas segunda-feira eu me largo, porque o pastor não está me vendo. Lá na igreja eu obedeço a minha mãe, eu falo bem, eu falo mansinho com a minha esposa, mas em casa eu faço o que eu quiser. Deus está vendo, cara. Agora, servir com integridade é você fazer o certo mesmo quando ninguém estiver olhando. Eu lembro muito bem, um pastor amigo meu lá dos Estados Unidos, ele falou que ele era um conferencista em todo o hotel nos Estados Unidos, nas grandes cadeias de hoteleiras, aquele criado mudo que tem do lado da cama. Se você abrir, você vai ter 3 livros para ler. 3 revistas. Você vai ter, na época ele falou para mim, ou a Penthouse, que é a Playboy. Você vai ter um livro dos Gideões, aquela Bíblia, o Novo Testamento dos Gideões, ou que o Gandalf vive arrancando e rasgando. Vocês sabiam disso? Aquele autor que faz o Gandalf, ele faz questão de, em todo hotel que ele vai rasgar a Bíblia dos Gideões. Ou o Tio Patinhas. Em todo criado mudo nos Estados Unidos, nos grandes hotéis, se você abrir, você vai ter ou uma revista dessa para ver, ou o Novo Testamento, ou uma revista em quadrinhos. Não tem câmera, não tem ninguém vendo você. Qual é a revista que você vai ver? Isso é integridade, entendeu? E aqui a Bíblia está falando que Deus, Ele quer que você sirva a Ele por inteiro. Na faculdade eu tive um colega, o cara era doideira, cara, doideira.
enquanto eu estava na aula, ele estava tomando chopp. E o pai dele era pastor, cara. Eu, puxa vida, cara, que isso? O cara doideira, imoral, ficava correndo atrás das meninas, o cara... Um dia eu falei assim, pô, meu brother, que isso, pô? Teu pai não é pastor, cara? Ih, meu brother, meu pai era pastor na igreja, lá em casa ele era o diabo. Servia a Deus sem integridade. Gente, nossos filhos sabem quem nós somos. A nossa esposa sabe quem nós somos. O nosso marido sabe quem você é. Não é verdade? Seu marido te conhece. Aqui na igreja é muito fácil a gente ser santo, ser bonitão. Põe aquela roupa de ver Deus, a Bíblia embaixo do braço e vai para a igreja. Agora lá em casa que o negócio é de verdade. Agora, o que me chamou a atenção é outra metade do versículo 14. Já deu uma olhada lá? Olha só, dá uma olhada lá. Ó. Agora, então, diante disso tudo, pessoal, temei a Deus e servi com integridade e fidelidade. E o que diz aqui? Peraí. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates no Egito, e servir ao Senhor. Peraí, cara, os caras tinham visto isso tudo. E ainda tinha a galera com seus deusinhos lá escondidos. Eu fico pensando se tem ovelha minha fazendo isso. Está vendo Deus operar. Deus está fazendo milagre na sua vida. Deus está te abençoando. Mas lá escondidinho no seu coração, tu tem um outro deusinho lá que não é Deus. Tu serve outra pessoa, outra coisa que não é Deus. Cara, que incoerência. E os seres humanos podem ser incoerentes assim. Tu tem isso? Porque é incrível, cara. Isso caramba. Como é que pode? Cara, já viram isso tudo. Tudo isso daqui que a gente leu não foi coisa que ninguém contou, não. Muitos que estavam ouvindo viram essas coisas acontecendo, pessoal. Não foi a travessia do Jordão, a vitória de Jericó, a vitória sobre aqueles reis, sobre os amorreus, sobre todos aqueles povos. Ninguém contou, não. Os caras viram. E lá no interior dos seus quartos e outro no interior dos seus corações estavam adorando outras coisas, outras pessoas. Tu tem isso? Cara, tua família não vai prosperar se tu tiver esses deuses lá na tua casa. Várias outras coisas podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. Várias outras coisas podem assumir uma divindadezinha do nosso lado. E aqui ele está falando, se você quer servir a Deus porque você o teme, cara, joga fora essas porcarias. Joga fora. Qual que é a divindade que você tem na sua casa? Uma televisão, a internet, o dinheiro é uma divindade para você? Por causa do dinheiro você desobedece às ordens de Deus? Uma namorada, um namorado, o namoro pode ser uma divindade. Por causa do namorado ou da namorada a pessoa sai da igreja. É mais importante do que Deus aquela outra pessoa. A novela pode ser uma divindade. O trabalho pode ser uma divindade. O filho pode ser uma divindade. A filha, o marido, a esposa. A companhia pode ser uma divindade. Tem mulher, gente, que faz coisa errada porque ela não quer ficar sozinha. E homem também. O respeito pode ser uma divindade. E os homens, por causa do respeito, alguns preferem bater na sua esposa, espancar os seus filhos para terem respeito. Qual é o Deus que você tem que está competindo com Deus lá no seu coração? Cara, tu quer que a tua família seja uma bênção? Primeira coisa, joga fora isso. Joga fora. E é nesse contexto, pessoal, que é o versículo principal. Versículo 15.
Ele diz, porém temei ao Senhor e servi com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates no Egito, e servi ao Senhor somente. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu vou falar uma coisa para você. Para Deus não está bom para você? Deus não está bom para você? Então escolhe logo quem que tu está adorando. Mas eu vou falar uma coisa. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Cara, essa atitude a gente tem que ter também. É definir claramente quem que eu sirvo. Pessoal, na boa, lá em casa minha filha não tem opção não. É ou aceita a Deus ou aceita a Deus, não tem outra. Pô, não, eu vou dar opção disso, pessoal. Eu não dou opção de time de futebol. Eu vou dar opção para a eternidade. É Flamengo, né, irmã? É Flamengo, não tem jeito. Se por uma opção tão ruim eu não dou opção, tão ruim quanto ser corintiano, ou palmeirense, ou santista, ou qualquer outra coisa. Cara, lá em casa já está definido. Pessoal, eu vou servir o Senhor. Eu e a minha casa serve a Deus. Se algum dia elas crescerem, não, eu vou fazer de tudo, pessoal, para incutir o amor ao Senhor no coração delas, não o legalismo. Como o pai lá do meu colega lá na faculdade. Aquilo ali era um pai legalista que vivia de aparência. Não, lá em casa é integridade. Vocês são minhas ovelhas, vocês me conhecem, pessoal. Vocês vão na minha casa. O jeito que eu sou aqui, eu sou lá. E é isso que eu quero. Eu sei que eu sou defeituoso aqui, e eu quero consertar aqui para poder ser uma bênção lá também. Eu quero que Deus trabalhe o meu caráter para ser uma bênção para os meus filhos, não só para minhas ovelhas. E eu sei que se eu for uma bênção em casa, eu vou ser uma bênção aqui. Mas já está definido. Eu e a minha casa, lá é do Senhor. Os nossos alvos são dele. Nossos objetivos é dele. Nossa vida está na mão dele. As nossas atividades estão dentro da agenda dele. Assim, pessoal. Eu quero colocar isso para você. A mesma palavra de Josué. Josué já estava para morrer, pessoal. Mas ele já ajudou, definindo, ó. Tu escolhe. Deus não está bom para você. Então você vai ter que tomar uma decisão. Agora eu vou dizer uma coisa. Eu e a minha casa, a gente já escolheu. Nós vamos servir o Senhor. Acabou. Acabou. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Pessoal, você precisa tomar essa decisão. Homens, você tem que tomar essa decisão, cara. Sabe por quê? Se você tomar essa decisão, algumas coisas não vão poder ficar dentro da sua casa. Ou é casa do Senhor ou é bagunça. Se a minha casa é casa do Senhor, então vai ter algumas coisas que eu vou ter que tirar, pessoal. Porque não cabe para aqueles que querem servir a Deus de verdade. Não dá para servir dois senhores. Lembra que Jesus ensinou isso? Não dá. Então, pessoal, se a minha casa é a casa do Senhor, já é certo. Domingo, para onde eu vou estar? Se alguém quer me achar. Está na igreja. Por quê? Eu decidi, pessoal, eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Acabou. Pô, a minha agenda está definida. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Cara, 10% é dízimo. Acabou. Por quê? Eu e a minha casa a gente serve o Senhor. Minha agenda, meu cronograma, meus gastos já estão definidos. Não vou gastar dinheiro com bebida, com porcaria, com lazer que me afasta de Deus. Eu não vou fazer, por quê? Eu e minha casa servimos a Deus, cara. Está definido. Não cabe. Gente, eu vejo um monte de crente frustrado. Sabe por quê? Porque eles estão tentando servir mais de um Senhor. Porque eles dizem que a casa deles é do Senhor, mas tu vê um monte de coisa que não é do Senhor lá na casa deles. Quando tu liga a televisão, você vê que eles assistem coisa que não é do Senhor. Pô, é do Senhor, não é a tua casa. Se a tua casa é do Senhor, a tua televisão vai junto. Os programas que tu assiste vai junto.
Teu computador vai junto, que tu vê lá na internet vai junto. Se tua casa é do Senhor, não vai ficar entrando porcaria lá dentro. Revista de fofoca, pô, onde que a casa do Senhor é ter revista de fofoca, pessoal? De vaidade? Onde? Não. Por isso que volta a pergunta. Servir o Senhor não está bom para você, não? Então faz logo a escolha. Mas se você falar que você vai servir o Senhor, então é para servir o Senhor. Então a tua casa tem que ser casa de crente. Teus relacionamentos tem que ser relacionamento de crente. O que tu faz no teu lazer tem que ser coisa de crente. O que você vai decidir? Temer ao Senhor e servi-lo com integridade para dizer a minha casa é dele? Ou continuar vivendo como o mundo? Agora, quem vive assim perde a bênção do relacionamento com Deus. E sabe o que é pior? Pessoal, eu posso passar por dificuldade. E nem sempre a vida pastoral é fácil. Às vezes é muito dolorosa. Porque a gente tem que resolver problema dos outros que não foi a gente que criou. E às vezes os outros não querem que a gente não quer ajuda. Quantas vezes eu sei que eu sou o picadinho do domingo no almoço. Mas eu tenho paz. Eu sei que em qualquer lugar eu posso me ajoelhar, clamar ao meu Deus, e eu sei que Ele está me ouvindo. Na minha casa não vai entrar encantamento, coisas que desviam o meu foco, porque eu já defini, a minha casa é do Senhor. E aqui eu declaro, se algum dia os meus filhos falarem que não querem, cara, eu vou chorar, eu vou me entristecer, mas eu vou ter que falar, ó, então essa aqui não é tua casa, porque essa casa é do Senhor. Ou tu vive como alguém do Senhor, ou tu procura outra casa. A minha casa não vai mudar por tua causa. E, gente, eu não estou brincando. Eu lembro que meu pai falava isso para mim. O pai da Cris falava isso para ela. Para viver aqui na minha casa, viver direito, dentro do que a Bíblia manda. Se tu não quer, eu vou te pôr para fora. Cara, eu sabia que ele não estava zoando, cara. Eu sabia que vocês conhecem, muitos aqui conhecem meu pai, ele é um homem super amoroso, né? Mas eu sabia que ele não estava brincando. Ele ia se acabar, ele ia se matar por dentro, se implodir, mas ele ia me pôr para fora. Eu nunca quis testar. Mas eu sabia que lá em casa era a casa do Senhor. Minha mãe tomava um cuidado danado com os programas que a gente assistia. Você sabia que eu nunca assisti TV pirata? Programa antigo aí, eu sei que muitos não fazem ideia do que eu estou falando. Mas era aí tipo um Pânico na TV, sabe? Um programa assim humorístico, assim, mas que tinha muita patifaria, muita coisa errada. Cara, a gente nunca assistiu isso. Por quê? Na casa do Senhor não se vê isso. Será que dá realmente para você falar no seu coração? Eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor? Cara, diga isso. Porque toda casa que o Senhor está, prospera. Toda casa em que o Senhor está, avança. Toda casa que o Senhor está, é abençoada, é frutífera. Há ordem e paz, há harmonia e bênção. Toda casa que o Senhor governa, é abençoada. Aí é a decisão que você tem que tomar. Primeiro passo para a gente ter um ano abençoado e para as nossas famílias melhorarem, para a nossa igreja ser uma benção, é que cada um aqui, e aqui eu não estou falando só para os homens, estou falando para as mulheres, você pode declarar isso. Pô, eu quero isso, eu vou lutar para isso. Pô, eu e minha casa, cara, nós vamos servir o Senhor. De repente você é sozinho aqui, de repente não tem outro, mas você pode fazer essa declaração. Eu vou lutar para minha casa ser a casa do Senhor. No que eu puder, essa casa vai ser do Senhor.
gosto do exemplo da família da Cris. A irmã Edione, ela colocou isso. Pô, eu quero que a minha casa seja uma casa de Deus. O meu sogro, na época, não era crente. E aí ele olhou assim para ela e falou o seguinte: essas crianças precisam de religião. Já ouviram isso em algum lugar? Na época, essas crianças precisam de religião. Eu não tenho tempo. Então, leva elas lá para a tua igreja. Gente, por causa da fidelidade da minha sogra, as meninas, os rapazes, os meus cunhados, todos se converteram. E depois o meu sogro também. O meu sogro ia lá e ficava na porta, lá embaixo no portão, esperando. Levava, não queria entrar, ficava lá fora no portão com cara de mal. Ele tem uma cara de bravo, mas eu enfrentei ele. Aí um dia, ele resolveu esperar lá dentro. Ah, opa, né? Passou um tempinho, ele ficava lá no fundo. Não queria nem sentar. Teve um dia que o homem sentou, rapaz. Teve um dia que ele ouviu da palavra. E teve um dia que ele se entregou para Jesus. Por causa da fidelidade da minha sogra. De um dia almejar e sonhar que a casa dela fosse do Senhor. E hoje meu sogro pode falar: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Não foi só um sonho, mas foram decisões, posturas, atos que foram encaminhando a família para ser do Senhor. Agora eu preciso fazer uma pergunta para você, muito séria. Não responda em voz alta. Você já sabe as repercussões e as implicações. Mas a minha pergunta para você: quem você vai servir? Os deuses que talvez até você ainda tenha, ou o Senhor? Se você decidir, não, eu e a minha casa serviremos o Senhor, então você precisa jogar fora um monte de lixo. Você precisa apagar um monte de atividade da tua agenda. Talvez existam alguns gastos que você vai parar de fazer e outros investimentos que você vai começar a fazer. Gente, na boa, quando eu digo que eu e minha casa servimos o Senhor ele tem que ser Senhor de tudo, inclusive do meu dinheiro. Se o Senhor, Ele manda em tudo, menos no meu dinheiro, Ele não é meu Senhor. Entenderam isso, pessoal? Quando Deus Ele é Senhor de tudo, inclusive da minha agenda. Se Ele manda em tudo, mas não manda nas minhas atividades, Ele não é meu Senhor, você é o seu Senhor. Santo Agostinho falava: aquele que diz que ama o Evangelho e escolhe o que vai obedecer do Evangelho, não ama o Evangelho, ama a si mesmo. Então faço essa pergunta, responda no seu coração: quem você vai servir? E eu posso dizer isso claramente. Cris, vem aqui, traz a Kelly. Susan, vem aqui, rapidamente. Vem aqui. Isso a gente, vocês já sabem disso, mas eu quero reafirmar isso. Né? Fica aqui do meu lado. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Amém, filho? Amém, filho? Serviremos ao Senhor? Isso. Acabou. Estamos fechados. As minhas amizades estão ligadas a isso. O meu objetivo de vida está ligado a isso. O que eu faço nas minhas férias está ligado nisso. Eu e a minha casa, a gente serve o Senhor. E aí? Quem você vai servir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar junto esse pedaço? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Cris, ora para a gente. Pai grandioso, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, sabendo que não somos nada, Pai. Como dependemos do Senhor para Te obedecer também, Senhor. O Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus, Senhor, o soberano, Pai. E nós estamos aqui humilhados perante Ti, Senhor, declarando, Pai, que o Senhor possa fazer parte, Senhor, da nossa família,
por inteiro, Senhor, não por algumas partes, Senhor. Que haja, Senhor, integridade, fidelidade, Senhor, nas nossas famílias, Senhor. Que na nossa casa, Senhor, só entre aquilo que agrade o Senhor. Que os nossos filhos, Senhor, possam ser bênçãos, Senhor, porque servem a Ti, estão dentro de uma disciplina, de um ensino que é da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, quebra, Senhor, os nossos corações, quebra, Senhor, o nosso eu, quebra, Senhor, o mundanismo, Senhor. Ó Deus, nós decidimos, Senhor, servir a Ti, Senhor, com o nosso coração, com o nosso tempo, com as nossas atividades, Senhor. Senhor, com as nossas férias, Senhor, com o nosso trabalho, Senhor, no cansaço, Senhor, até mesmo, Senhor, quando nós estamos bem descansados, Pai. Tudo tem que respirar, o nosso respirar tem que ser pelo Senhor. E nós te pedimos, Pai, a Tua misericórdia e ajuda, Senhor, porque nós esquecemos, Senhor, do Senhor às vezes, e isso não pode, Senhor, repetir na nossa vida. Que esse ano, Pai, seja um ano em que nós venhamos a fazer muito mais para o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Pedimos, tem misericórdia da Tua igreja amada, Pai, e nós precisamos, Senhor, te servir com qualidade, Senhor, integridade e fidelidade. Nossa casa, Senhor, servirá a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Senhor, continuando na Tua presença, ó Deus, nós declaramos que essa igreja é do Senhor, que essa casa é do Senhor, que o templo que estamos construindo é do Senhor. Ó Deus, tudo que somos, tudo que temos é do Senhor. Ó Deus, ajuda cada família, cada pessoa aqui a tomar essa decisão. Ó Deus, eu peço que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor, as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmão, eu vou encerrar esse culto, eu vou pedir para que a gente tenha um tempo de oração com famílias, tá? Que você possa se reunir aí, a sua família aí. Se você não tem família, adote uma, se inclua lá, e que a gente vai encerrar com esse tempo de oração como família, tá bom? E assim a gente está encerrado. Vamos lá?